Isso. Pronto. Então, vamos começar com a palestra de hoje. E eu gostaria de apresentar a Vitória Maria Mendonça de Barros, formada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUCSP, pesquisadora das linguagens simbólicas e estudiosa da mitologia grega. Dedica-se ao estudo da filosofia com ênfase em Martin Heidegger e nas lógicas não clássicas que envolvem contradição e paradoxo. Coautora do livro As Faces Eternas do Feminino no Cinema e na Propaganda. Atualmente é coordenadora da Unidade de Ação e Gestão do Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS, do qual é cofundadora. Vitória, então, comece a sua palestra falando para a gente o que você vai contar para nós. Eu vou contar uma história. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Certo. Bom, o que eu vou falar hoje faz parte da série dos encontros transdisciplinares que acontecem todo final do mês. E o tema que nós escolhemos esse ano é Quem somos nós? Eu sou o que faço. E daí, a partir daí, que cada pessoa foi escolhida, foi para fazer a palestra do mês, ela vai fazer o seu Quem somos nós e o que sou o que faço. Quer dizer, cada um vai fazer dentro da seu modo de ser e modo de pensar. Tá? E hoje, o que eu vou falar buscando sentido no filme Entre Mulheres, a partir de uma análise heideggeriana. Para isso, eu vou ter que mostrar alguns conceitos, na realidade não são conceitos, são indicações fundamentais, porque o Heidegger não usa a palavra conceito, porque para ele isso faz parte da metafísica. Então, eu vou falar algumas indicações fundamentais que ele apresenta, para depois poder falar do sentido que eu vejo, do meu modo de ver, o que eu vejo nesse filme. Tá? Então, na realidade, espera um pouquinho aqui, eu quero voltar aqui. Está bem assim. Quero fazer uma outra coisa. Espera aí. Vou fazer stop share e vou fazer uma coisa aqui, tá? Antes de... Espera aí. Eu quero deixar a tela inteira. E essa coisa fica na frente, vai para trás. Isso. Porque nem você, Maria, sabe quando fica aquela coisa preta na frente, você não consegue ver? Para pôr a tela inteira. Ai, Jesus. Ai, não é possível. Bom, deixa assim. Bom, o que isso quer dizer? Para Heidegger, existem dois modos de pensamento, pensar. Para ele tem uma maneira de pensar o pensar diferente de pensamento. Para ele, pensamento é uma coisa e pensar é outra. Então, o que seria o pensamento? É essa faculdade que a gente tem que se usa desde Platão. Nesse pensamento, tipo, desde Platão, que a metafísica veio
construindo a partir de Platão até hoje, nós temos o quê? Representações, categorias e conceitos. Outra coisa que o pensamento usa desde Platão e Aristóteles é a lógica formal dos 3 axiomas que o Aristóteles criou, que é a identidade, que é sapato é um sapato, por exemplo, a não contradição, um sapato não é um chinelo, e o terceiro excluído, um sapato não pode ser um chinelo. Isso seria o pensamento que pensa através da lógica formal. Além disso, esse tipo de pensamento, ele usa a predicação, sempre. Ou seja, ele faz comparações e faz conclusões a partir do primeiro axioma. Tá? E a pergunta do pensamento é sempre o que é e como é. A ciência faz esse tipo de pensamento. Ela usa esse tipo de pensamento para fazer suas teorias. O pensar de Heidegger é diferente. Para ele, o pensar está sempre buscando e conservando o sentido das coisas. Não tem predicação. Não existem conceitos, mas indicações fundamentais. Por quê? Elas podem mudar e elas se abrem para o que vier. Não tem uma coisa fixa, a priori, que você coloca a sua teoria dentro desse pensamento formal. E a pergunta que ele faz sempre é: para quê? Para quem? Onde e por quê? Então, a gente já pode de saída ver que existe uma diferença muito grande de natureza entre o pensar e o pensamento. Tá? E o que a transdisciplinaridade faz é o pensar, não é o pensamento. Tá? Para Heidegger, então, existem algumas, na realidade são 4, determinações fundamentais do ser do Dasein. O que é o Dasein? O Dasein é um ente que sabe que existe, que sabe que existe, sabe que é finito, e, portanto, ele está sempre procurando o sentido das coisas. E as determinações fundamentais desse ser, que não é o homem, ser humano, na realidade, é a abertura, em geral, para as coisas, a faticidade, ou seja, as coisas, a existência, existem fatos e você não pode mudar. Por quê? Por exemplo, você é vegetado numa determinada época, num determinado lugar, numa determinada família. Então, isso aí significa que você tem uma privação, porque a faticidade ela é uma coisa real, né? Ela existe, ela está sempre privando você de alguma coisa. A existencialidade, o que significa isso? No caso da existencialidade, é um excesso, ou seja, ser aberto, ele é aberto para o seu poder ser, ou seja, existem as possibilidades que você tem, ou que você enxerga, ou que você projeta, e você, então, consegue agir no mundo. Né? E a decadência? A decadência, para ele, é você estar perdido em seu mundo. Ou seja, você fica perdido no seu próprio mundo, esquece o mundo ao redor, e geralmente isso se dá pelo falatório,
pela curiosidade e pela ambiguidade. Esse ser decadente que nós todos somos é o ser na cotidianidade. Então, na cotidianidade, no dia a dia, a gente está sempre decaindo, a gente está sempre perdido no seu próprio mundo, né? Esses modos de ser aí que eu mostrei, 4, eles se articulam pela preocupação, pelo cuidado, solicitude. É preocupação não no sentido de você estar preocupado com alguma coisa que está acontecendo, mas é uma preocupação que você está sempre atento às coisas que estão te ocorrendo, você cuida e você é solícito com elas. Tá? Então, esses Sorge e Fürsorge são as palavras alemãs para preocupação. Então, o que seria, então, o Dasein? O Dasein, ele é o existencial e o existenciário se atualizando na temporalidade e na história. O existencial seriam os modos de ser próprios, os modos de ser mais próprios. E o existenciário é o que é comum, é a cotidianidade, é o que existe na cotidianidade. Então, os dois fazem parte do Dasein e os dois se atualizam na temporalidade e na história. Na temporalidade de cada um e na história de cada um e na história geral também. O Dasein é uma estrutura fundamental, universal do ser. E não se confunde com o ser humano. O Dasein é sempre meu ser aí. É uma singularização. Então, o Dasein é uma estrutura universal, mas cada pessoa tem seu próprio Dasein. Ele tem sempre um ser aí, e isso significa que ele é algo singular. Você é sempre algo singular. Então, nós somos os mesmos, mas nós somos diferentes. O conceito de ser humano na história aparece segundo o pensamento da época. Por que ele não gosta desse ser humano? Por quê? Humanismo e ser humano, conforme a época histórica, e depende da ideologia, você tem um conceito de ser humano. Então, por exemplo, tem um conceito, por exemplo, em Roma Antiga, que você ou era cidadão ou você era escravo, né? Então, o que isso significa? Significa que esse conceito de humano, ele está muito condicionado à época que ela aparece. Ou então, o ser humano, na nossa, mais o ser humano, por exemplo, na nossa época, principalmente na época da metafísica, o ser humano é um ser racional que tem corpo, alma e espírito. Ou então ele tem corpo e espírito, ou ele tem corpo e alma. Tá? Então, isso significa que o ser humano, ou o humanismo de cada época, é determinado pela ideologia e pelo modo de pensar dessa época. E o Dasein é uma coisa neutra, ele existe em qualquer época histórica, porque ele tem uma estrutura, e essa estrutura é sempre igual. Né? O Dasein, em sua abertura, ele é constituído por disposição, compreensão e discurso, a linguagem. Então, ele se articula porque ele está disposto a isso, porque ele compreende e porque ele fala. A vida prática, ela se expressa em 3 domínios ou modos de ser do Dasein. Os modos de ser do Dasein são ser no mundo, é o mundo onde fui lançado, o meu entorno. Ser com os outros, as relações com os outros entes, sejam eles pessoas ou outras coisas. Tudo que está ao meu redor. E o eu no mundo, ou self-truth, que tem uma história e a história. Então,
o interior e o exterior, o mundo lá fora, é parte do que está aqui dentro. O Dasein, ele se encontra com o seu próprio mundo via dois modos, vamos dizer assim. Ele se articula, então, ele encontra esse próprio mundo, quer dizer, esse mundo do self, quer dizer, o mundo do eu, por meio de uma tonalidade afetiva, uma ressonância. É quando ele percebe a gratuidade do mundo e pelo fato de se encontrar vegetal. Essa tonalidade afetiva, essa ressonância, é uma ressonância com as coisas, com os fatos, com a vida, com a existência. Portanto, é um chamado do ser. Outro modo é pela compreensão. Por sua vez, é um modo de existir que revela ao Dasein o sentido da sua existência. Nesse modo, ele descobre suas possibilidades. E como é que a gente poderia chamar, como é que a gente poderia falar um pouco sobre a verdade? O que é a verdade nesse conceito, nessa estrutura do Dasein? Como que ela aparece? Em Heidegger, ela aparece como aletheia, ou seja, aletheia quer dizer desvelamento, desencobrimento na temporalidade e na história. Esse modo de viver a verdade é o modo mais originário. Na metafísica, a verdade aparece como correspondência ou como coerência, ou seja, uma coisa é porque ela corresponde a ela mesma. Está sempre representada, ela não é aquilo que é. Para Heidegger, as coisas são o que são, e elas devem ser deixadas como são, para você poder compreendê-las. Na metafísica, a verdade ela aparece como correspondência. Então, se corresponde a alguma coisa, é verdade. Ou se tem uma coerência, é verdade. Tá? Não isso é um modo derivado. Por quê? O caráter derivado, ele vem da aletheia, ele vem desse desvelamento. O desvelamento está em primeiro lugar, ele é primordial. Depois é que vem a correspondência. Então, ela tem um caráter derivado. Existem algumas formas de percepção que o ser tem, são caminhos para você compreender o ser. O nous, que é pura apreensão. A Sofia, que é pura compreensão. A episteme, que é o conhecimento. A phronesis, que são as sensações, os insights práticos. A techne, através da tecnologia, que é um modo de você desencobrir as entidades no seu ser. Porque cada vez que você faz algo técnico, você desencobre aquilo que aquilo é. Por incrível que pareça, né? A tecnologia, em sua origem, ela é um modo de desencobrir as coisas. E a fenomenologia é você deixar as coisas se mostrarem como são, sem representá-las. Nesse modo de percepção, da fenomenologia, a pessoa está incluída no conhecimento. Ela está incluída, ela faz parte do conhecimento. Ela não é algo que está fora do conhecimento. E qual que é o sentido de ser? O modo de ser, antes de mais nada, o que é ente? Existe o ente, o ser doente e o ser. E ainda tem o ser. O ente é tudo que é. Aquilo que é, como ele aparece. Como ele está à vista. Como a gente... ele está presente à vista. Então, você vê como ele é presente à vista. O ser, ele tem algo a mais, vamos dizer assim.
porque ele é como se ele fosse o que preenche esse ente. Como é que esse ente é? Isso faz parte do ser desse ente, né? E o ser seria aquilo que, vamos supor, ele é aquilo que você... É difícil de explicar, mas o ser é uma coisa experiencial. É algo que você experimenta, é algo que você experimenta de vez em quando, não é uma coisa que você experimenta sempre. Em determinadas ocasiões você consegue vê-lo, experimentá-lo, não é nem vê-lo, experimentá-lo. Então, o modo de ser do ente, que é denominado Dasein, que o Dasein é um ente, mas é um ente que sabe que existe. É um ente que sabe aonde ele pertence, não é? Então, o Dasein pertence ao entender, o sentido e a interpretação. Então, quando a pessoa é um Dasein, ela sabe o que ela faz, ela entende, ela vê o sentido e ela interpreta isso. O sentido de ser só acontece se existir um entendimento de ser é. Ou seja, eu só posso ver o ser das coisas se eu sei como elas são, se eu sei que elas são. Então, o ser é o ente. Se eu sei que o ser é, eu sei como ele é, eu consigo ver o sentido desse meu existir, né? E, portanto, eu consigo ver o ser daquele ente. Esse entendimento do ser, ele é pré-ontológico e pré-lógico. O que quer dizer isso? Não vai depender da razão, do raço. Ah, esse ser, ele é branco, ele é comprido, ele é extenso. Isso seriam as categorias. Porque o sentido quando você apreende alguma coisa, é como se o logos que você possui é um recolher e fazer uma síntese daquelas coisas, daquilo que você vê, não é? Então, o logos é muito diferente de razão. Não tem, o logos é uma coisa, a razão é outra. A razão, ela raciocina com aqueles modos que eu falei lá no começo, os modos de identidade, não contradição, o pensamento lógico, que tem dedicação, não é? E o Logos, ele vê as coisas como elas são, e ele vê no modo de recolher. É como se ele recolhesse as coisas e compreendesse essas coisas que ele vê. Então, a realidade se encontra numa determinada conexão de fundamentação entre o Dasein, o mundo e a utilizabilidade. Ou seja, o Dasein, então, o Dasein, ele tem um mundo do seu lado, ele vive num mundo, determinado mundo, e tem também as coisas com as quais ele utiliza, e que ele conhece, que ele sabe. Esse conhecer do útil, do utilizável, é uma coisa que é como se você visse as coisas que estão presentes à mão. Então, por exemplo, o Heidegger dá sempre o exemplo do martelo. Todo mundo, quando pega um martelo, se ele viver numa cultura ocidental, ele sabe que o martelo é para martelar, por que você usa o martelo. Aí é uma coisa pré-dada. Quando você nasce, você já começa a viver naquele lugar e você já começa a aprender as coisas que são úteis e que você utiliza. O que você usa sem pensar. É algo dado. Então, o Seraí, que seria o Dasein, a tradução para o português é Seraí. Não é uma tradução boa.
mas é a única que nós temos. Então, é essa aí que a gente usa quando fala em português. O Dasein é uma palavra alemã, que quer dizer o ser aí, mas é um sentido de um ser aí. Né? Ser aí, assim, é apenas uma boa tradução alemã de existência. O emergir a partir de si e se encontrar fora do ente. O aí não significa um aqui e um lá, de algum modo, determinável a cada vez, mas sim a clareira do ser mesmo, cuja abertura só arranja um espaço para cada aqui e lá possível. E o erigir do ente em uma obra, um ato, um sacrifício histórico. O que quer dizer isso? O aí, ele não é quando você fala aí, esse aí do ser aí, não é um aí e um acolá ou um lá. Ele é um modo de ser muito que tem uma estrutura comum a todas as pessoas, né? A todos os entes, vamos chamar assim, e ele está sempre na abertura do que é possível, aqui e lá. Tá? E ele também pode erigir uma obra, um ato e um sacrifício. Por exemplo, história. História seria um exemplo de um erigir muito, muito grande, né, que a pessoa faz. O ser se sensia como acontecimento apropriador no aí. O ser seria, então, você pode dizer que o ser, ele sempre acontece, ele sempre aparece, se essencia, quer dizer, ele sempre fica ali presente para você como acontecimento apropriador no aí. Ou seja, é algo que aparece, que acontece, que é algo que é como se fosse um advento de algo, e esse algo, ele aparece na vida das pessoas por uma fenda. E ela vai se revelar, então, como a verdade possível para o ente, e isso exige dele disposição, exige dele. Nossa, agora tem um negócio preto aqui na frente que eu não consigo ler. Minha Nossa Senhora. Sai daqui, filho. Nossa, parecida. Nossa, e agora? Eu pôr ele aqui. Ah, eu posso pôr ele aqui em cima. Olha, eu posso ler para você, Não, não, caso você não eu pus ele consiga. em cima agora. Agora a gente pode Ah, pôr em então cima. tá bom. Então, esse ser, então, ele vai se essenciar como acontecimento apropriador aí, e ele sempre vem por uma fenda, ele se revela como a verdade possível para o ente naquele momento, e isso exige a disposição e a tonalidade afetiva fundamental. Ou seja, eu tenho que me afetar com isso, não é afetiva no sentido de emoção. Eu preciso estar afetado por aquela tonalidade para mim poder ouvir aquilo, para mim poder ver aquilo. E isso, esse fato, esse acontecimento apropriador, quando ele aparece, ou quando ele ocorre, ele sempre ocorre, né? Ele vai inaugurar e fundar uma nova realidade. Existem muitos acontecimentos apropriadores na história, existem acontecimentos apropriadores na história de cada pessoa. Né? E o ser está presente como algo que paira, né? Ele aparece. A gente tem que ouvi-lo, a gente tem que percebê-lo. E daí, quando você percebe, você vê que ele inaugura uma nova realidade. E, às vezes, até funda uma nova realidade, porque é uma coisa que o acontecimento apropriador, ele sempre funda, no sentido que ele dá fundamento para uma nova realidade. Nossa, agora ele não quer mudar, gente, só porque eu pus aqui em cima, acho que sim.
Ai, você acredita que travou? No mato. Peraí. Bom, quando acontece, então, quando esse acontecimento apropriador ocorre, aparece na vida de alguém, ou na história de algum país, na história do mundo, ele é como se ele criasse, ou ele trouxesse um construir, e esse construir significa permanecer e morar. Construir significa, originariamente, habitar. O que diz então eu sou? Eu habito, tu habitas. O modo como tu és, que eu sou, o modo como somos homens sobre esta terra é o habitar. Ser homem diz, ser como mortal sobre esta terra. Agora eu vou ler uma citação. A antiga palavra bauen, construir, a que pertence bin, sou, responde, isto bin, du bist. Eu sou, tu és. Que significa, eu habito, tu habitas. A maneira como tu és, que eu sou, o modo segundo o qual somos homens sobre essa terra é o baum, o habitar. Ser homem diz, ser como mortal sobre a terra. Diz habitar. A antiga palavra baum, construir, porém, significa ao mesmo tempo proteger e cultivar. A saber, cultivar o campo, cultivar o navio. Construir significa cuidar do crescimento e, por si mesmo, dar tempo aos seus frutos. No sentido de proteger e cultivar, construir não é o mesmo que produzir. A construção de navios, a construção de um templo, produz, ao contrário, de certo modo, a sua obra. Em oposição ao cultivo, construir quis edificar. Ambos os modos de construir como cultivar. Cultura, né? No sentido de cultura. E construir como edificar construções, estão contidos no sentido próprio de Bauer, isto é, no habitar. No sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e estar sobre a terra, construir permanece, para a experiência cotidiana do homem, aquilo que desde sempre é. Como a linguagem diz, de forma tão bela e habitual. Isso está em Ensaios e Conferências, página 127. E eu estou falando sobre esse habitar e construir, porque nós vamos ver que no filme Entre Mulheres, elas conseguiram fazer um habitar. E por isso que eu pus essa palavra aqui para vocês. Então, Entre Mulheres, a direção e roteiro é de uma mulher, Sarah Polley, foi feito em 2022. Esse filme, Entre Mulheres, mostra questões complexas do universo feminino de maneira contundente e, ainda assim, com respeito, cuidado e delicadeza. O que fazer? Decidir como? Para quê? O filme apresenta um grupo de mulheres que aparentemente vive numa época antiga, diante de repetidas agressões, concluindo que precisa decidir entre não agir, ficar e lutar, ou fugir, em nome da possibilidade de um futuro. Então, elas estão no mundo, né, no mundo delas, elas têm um mundo próprio, porque elas moram numa comunidade religiosa, né? Então elas têm um modo de habitar
X, né? E quem vai ver o filme depois vai perceber. E nesse filme, o tempo todo, é uma conversa delas sobre o agir, não fazer nada, ficar e lutar, ou fugir. Porque elas eram constantemente agredidas, inclusive sexualmente, pelos homens. Essas são as mulheres que a gente vê. Você vê, elas são singulares, apesar de fazer parte do Dasein. Cada Dasein aí é um Dasein próprio. Cada um teve uma história, apesar de morar no mesmo lugar, né? E cada uma vai reagir na conversa de uma determinada forma, né? Aqui é outra cena do filme, quando elas estão pensando para decidir o que elas vão fazer. Então, para mim, esse filme é um filme que mostra não só o habitar, o morar, na realidade elas moravam e vão passar a habitar na realidade. Então, a moradia delas era uma moradia onde elas eram constantemente agredidas, né? E elas vinham conversar e votar o que elas iriam fazer da vida no grupo. Tá? E elas vão ter que tomar uma decisão. E para o Heidegger, a decisão é algo que faz parte do Dasein próprio. O que quer dizer isso? É um Dasein onde a pessoa tem uma propriedade, ou seja, ela tem uma apropriação de si mesma. E por isso ela pode decidir. Então, para chegar num consenso, todas as mulheres, mesmo analfabetas, porque elas não sabem ler, elas não podem aprender a ler nesse lugar, votam pela primeira vez e travam um empate entre ficar e lutar ou fugir. O que acaba sendo decidido por duas famílias numa longa discussão e conversa, mas que desperta múltiplos questionamentos sobre ser mulher diante da violência masculina. Aí eu pergunto, na citação do Heidegger, por que decisões precisam ser tomadas? O que é isso, decisão? A decisão é sempre uma cisão, né? A forma é a forma necessária de realização da liberdade. Eu só sou livre se eu faço decisões, se eu tomo decisões, sejam elas quais forem, né? E na decisão, para você decidir que faz parte da propriedade daquela pessoa, que se apropria de si mesmo, segundo Heidegger, compreender é a ação e assunção da insistência, que suporta. A insistência é do âmbito do homem, fundado no seraí. Ou seja, a insistência, quando ela é fundada no seraí, ela vai exigir desse Dasein algumas qualidades. A força. Não o cego furor, mas a maestria da outorga livre dos mais amplos campos de jogo, do ultrapassar-se criador. A decisão. Não uma teimosia enrijecida, mas a segurança do pertencimento ao acontecimento apropriador, a entrada desprotegida. Ou seja, a decisão, ela não é uma tomada por causa de uma teimosia, mas você tem uma segurança que aquele acontecimento apropriador, mesmo que você está no desconhecido, no desprotegido, é lá que você tem que ir. A suavidade. Não a fraqueza da complacência, mas o despertar dadivoso e resguardado, do sempre estranho, do registro do nunca visto,
que articula todo o criar ao seu essencial. Então, a suavidade não quer dizer você ser fraco, ser bobinho, mas ao contrário, você tem que escutar o que o ser traz para você. A simplicidade, não o confortável nem o tosco, no sentido do não dominado e desprovido de futuro, mas a paixão pela necessidade do uno, pela necessidade de abrigar a inesgotabilidade do ser na guarda doente e não largar a estranheza do ser. Então, o ser é sempre estranho. Ele nunca é um confortável que vem para a sua vida. Ele sempre traz algo novo. E, portanto, parece que o ser homem não gosta de coisas novas. Ele resiste, né? Essa é uma citação, algumas partes são citação que estão nas contribuições à filosofia. Depois eu coloquei a bibliografia. Entre mulheres, é sensível e denso. Aborda a fragilidade criadora da força, mesmo quando mulheres são mantidas acuadas e abusadas repetidamente. No filme, o que aparece é o estupro. É você ser degradado. Mas o que se mostra, na realidade, é a fragilidade criadora da força. Ou seja, de repente, algo acontece e elas podem decidir. E essa decisão traz algumas perguntas que são bem caras a Heidegger, né? Onde? Como decidir? Para onde vamos depois de decidido? O que faz sentido a gente fazer? Essas perguntas, elas fazem um diálogo que é muito lindo. Esse filme é uma conversa entre mulheres, mas com muito sentido as palavras e o diálogo que elas têm entre elas. Então, quem busca, elas buscavam algo, né? Depois da decisão, elas têm que encontrar uma saída, já que elas decidiram ir embora. Quem busca, já encontrou. E o buscar originário é aquela apreensão do já encontrado, a saber, do que se encobre como tal, enquanto tal. Por isso, a descoberta originária do abrigo originário é velada precisamente como buscar enquanto tal. Honrar o mais digno de questão, persistir no questionar, insistência. Então, elas insistiram, buscaram, encontraram uma saída. Por quê? A vida é um projeto aberto. Ele é sempre um projeto aberto. Mesmo que a gente não perceba. E esse projeto aberto, onde ele ocorre? Ele ocorre na temporalidade. Ou seja, nós, casais que somos, vivemos na temporalidade. Nós temos passado, presente e futuro. Nós nascemos e morremos. Então, nós estamos o tempo todo na temporalidade. Nós envelhecemos, nós nascemos, nós somos educados, crescemos, temos a nossa vida, envelhecemos, e aí vai. E o que é o presente? O presente é o agora, os agoras que provêm do passado. O passado é a proveniência, da onde eu vim, o sendo sido, cujo conhecimento é usado
para construirmos e atualizarmos o futuro. O futuro não é um agora que ainda não se tornou e que só depois virá a ser, mas um adveniente, ou seja, o poder ser mais próximo, projeto aberto para as possibilidades, a futuridade. Então, nós sempre vivemos presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Não tem primeiro presente, não, primeiro passado, daí linearmente, depois vem o presente, depois linearmente vem o que virá. Nós vivemos no presente, no passado e no futuro. Esses três modos, eles são uma coisa só. É a nossa vida. É isso, gente. Não sei, agora... Deixa eu parar aqui, peraí. Não sei se eu fui clara, se explicar alguma coisa. Obrigada, Vitória. Muito lindo. Eu acho que foi claro. Ô, Vitória, Para quem viu o filme, eu acho que percebeu um pouco, talvez, a minha intenção, o sentido que eu vi nesse filme, né? Não sei, eu acho que quem não viu tem que ver e depois vocês veem de novo a palestra. A gente vai estar gravando, então, tudo bem, eu acho que daí fica mais claro, assim, talvez. Ô, Vitória, eu queria perguntar uma coisa. Posso perguntar? Pode, fala. Sim. Numa das fotos que você mostrou das mulheres, duas fotos me impressionaram muito. Na primeira, quando aparece todas elas, eu fiquei muito tocada pelo olhar delas, porque o olhar delas tinha muita dor, muita dor, e assim, e não tinha ainda coragem. E na segunda foto que aparecia todas elas, tinha muita, assim, no olhar delas, na fisionomia, tinha muita decisão. Mas eu queria saber duas coisas que me ficaram assim. Qual o lugar da dor nessa caminhada dessas mulheres, com relação ao pensamento heideggeriano? E a outra coisa é o seguinte, que eu queria perguntar quando você já estava no fim da sua fala, que você falou no passado, na temporalidade, né? Se você pudesse explicar um pouquinho melhor a diferença da temporalidade na metafísica e a diferença da temporalidade para Heidegger. Porque parece que eu vi no olhar daquelas pessoas, era o momento presente, é como se o momento presente tivesse a proveniência e a futuridade. Mas eu não sei, eu queria se você pudesse explicar um pouquinho melhor isso, acho que... Então... inclusive, porque eu não vi o filme. Então, a dor, para Heidegger, a dor, o sacrifício, a abdicação que ele fala, são motivadores para você, até para você perceber um acontecimento apropriador. Muitas vezes, o acontecimento apropriador vem por causa que você teve uma dor e compreendeu, porque não é só ter a dor, você tem que compreender o que essa dor significa, o que sentido tem essa dor, né? O que é isso? No caso delas, eu acho que elas tinham sido constantemente estupradas, anonimamente, inclusive. Elas tinham filhos que não sabiam de quem eram, quer dizer, era uma situação muito dramática, que era carregada de dor. Todas elas tinham uma dor escondida e ao mesmo tempo que elas não podiam falar. Elas eram, inclusive,
proibidas de falar. Elas só conseguem falar porque eles são obrigados a sair da comunidade para fazer algo. Todos saem, elas ficam só elas. Então, elas conseguem conversar, coisas que elas não conseguiam conversar. E a dor era comum. E o que preocupava elas bastante era exatamente a nova geração. Tinha uma delas que estava grávida e outras que tinham filhos. E elas diziam, com as minhas filhas não vai acontecer isso. Nós vamos lutar porque elas têm que aprender a ler e elas têm que ter um lugar onde elas possam morar, habitar. Lá elas moravam, elas queriam habitar, ou seja, serem donos de si mesmas, que elas não eram. Então, a dor, eu acho, que é um caminho, é um chamado, talvez, para você perceber aonde você está, o que está acontecendo. Muitas vezes é através da dor, do sofrimento, do sacrifício, da abdicação. É assim que você vai. Não sei se eu respondi, Maria. Agora, a respeito da temporalidade, Obrigada. na metafísica, a temporalidade é assim, é o passado, é o presente e é o futuro. Tudo isso acontece numa linha única. É como se fosse algo linear, que acontece um após o outro. Então, primeiro vem o passado, tem o agora, e o futuro é algo que vai acontecer, que eu não sei o que vai ser. Tá? Isso é como a metafísica vê a temporalidade da pessoa. Agora, no caso do Heidegger, para ele, passado, presente e futuro é uma coisa só, acontece sempre. Você está sempre atualizando isso. Não é algo que aconteceu no passado, depois vem o que está acontecendo agora, que vem do passado, depois você vai ter o futuro que vai vir. Tudo isso é ao mesmo tempo. E o futuro, o que quer dizer esse futuro? Futuro são as possibilidades que você vê que podem acontecer, que você pode ter, que a vida está te oferecendo. Né? Isso seria o futuro. Ele fala muito de futuridade. Futuridade é sempre o tempo presente. Presente é sempre futuro. O que você está vivendo é sempre futuro, porque você está sempre projetando algo, e esse projetar algo em novas possibilidades aqui que você está recebendo, você está sempre no futuro. Você não está nem no passado e nem no presente. Ou seja, os três são uma coisa só. Não sei se eu respondi, Maria. Então, ficou claro assim, né, que futuridade. Peraí, tem uma pessoa... A Luísa quer falar. Obrigada. Fala, Luísa. Desculpa, Maria, te interromper. Pode terminar, se quiser. Eu só queria agradecer. Ah, tá, desculpa. Não, eu queria falar que eu gostei muito na hora que você falou da questão do você querer algo e você buscar já é tipo uma... Você meio que já entendeu, você já alcançou esse algo. Eu achei super legal, porque realmente no filme eu sinto que quando elas percebem que elas precisam dessa ajuda e que elas precisam sair disso tudo... Desculpa, gente. É muito bonito. E também eu acho uma coisa muito legal do filme, importante, é o diálogo, né? E como, por mais que muitas não concordem uma com as outras, todas estão lá para cuidar delas, assim. Eu acho isso muito legal também, e eu queria ressaltar. Muito lindo, Luizinha. Minha neta, tá, gente? Viu o filme comigo. Então... Vitória, Fala. não, seria bom só dizer que esse filme, só com a qualidade dos atores, né, que eles conseguiram reunir, porque a expressão vai
delas vai muito mais, vai além uma história contada, né? Tem uma dose de emoção em cada uma que elas passam que fazem o filme ser tão bonito como como ele é. É isso mesmo, né? Elas têm uma força que elas descobrem essa força naquele momento onde elas conseguem conversar. Elas percebem que elas têm uma força que elas podem decidir por algo diferente do que já estava acontecendo com elas, entendeu? Ou seja, aquela conversa de vários dias, inclusive porque elas não sabiam ler, então tinha o professor, aquele homem que aparece é o professor que anota as coisas e a votação. Por quê? Ele não, como se diz, elas não sabem ler, mas tem uma delas que começa a fazer uns desenhos na parede, dos diversos momentos, porque elas não sabiam ler. Então, elas pensam, eu acho que elas falam muito isso do futuro. O Fernando está fazendo uma pergunta aqui. Tem. Fala. Como você vê essa noção de tempo? Passado, presença, futuro e a função contemplativa humana? Sim. A contemplação aí para Heidegger é muito importante. Para ele, esse pensamento que eu falei no começo, o pensar dele, tem uma palavra alemã que quer dizer isso aí, que é Besinnung, que quer dizer, foi traduzido em inglês, meditation, mas a gente sabe que não é meditation. A gente sabe que Besinnung quer dizer procurar e conservar o sentido das coisas, da vida, das coisas. Tá? Então, eu acho que assim, a contemplação, no caso do Heidegger, foi muito, muito, muito... Ele mesmo era um contemplador, entendeu? Porque ele via essa contemplação através não só da arte, como da poesia, né? E também das conversas, do caminhar pela floresta, isso ele tinha muito, né? Então, ele fala muito da contemplação. A contemplação é o único modo que você tem para realizar esse pensar. É um pensar poético que ele fala. Esse pensar meditativo é um pensar poético. Está sempre buscando o sentido das palavras, o sentido das coisas. Então, eu acho que para a vida humana, essa contemplação, ela ajuda você a perceber aonde você está, aonde você pode chegar. Ô, Vitória, Fala. você falando, né, dessa reunião delas, que elas ficaram assim conversando, não é? E para decidir para onde iam, e essa pergunta do Fernando sobre a contemplação me remete a o que aparece é o estupro, o que se mostra é a fragilidade criadora da força, porque nessa conversa, e vamos dizer, nesse papo, entre aspas, que levou uma contemplação, peraí, vamos, porque elas foram e voltaram várias vezes nisso, não é? Então, aí vai se desencobrindo, ver se essa minha percepção está correta, foi se desencobrindo aquilo que aparecia num primeiro momento, mas quando elas vão assim aprofundando, né, nesse poço que é escuro, né, de sentidos, quais são os sentidos, né? Quer dizer, o que faz sentido, para onde vamos, como, o que vamos fazer, para onde vamos, é que elas vão descobrindo o que se mostra, não é? Exatamente. Porque
Porque, assim, o que aparece é uma coisa, e o que se mostra é outra. E esse mostrar, a gente só percebe se a gente tiver muito, muito, muito num estado contemplativo mesmo. Se você estiver desatento, se você estiver na cotidianidade do fazer todo dia a mesma coisa, isso, para elas, nunca elas teriam conseguido chegar numa conclusão dessas. É porque elas saíram do cotidiano, à medida que os homens saem de lá, elas vão para um lugar onde elas conversam, não é? E elas começam a refletir sobre a vida delas mesmas, né? O que era aquilo que elas passavam, e se elas tinham... Por que aquilo acontecia, né? Então, muitas vezes o que aparece não é o que se mostra. A gente tem que ver, eu acho que a gente tem que procurar o que se mostra, não o que a gente vê. Isso, que está lá no Às vezes poço, o que né? aparece é uma coisa e o que se mostra é bem diferente. É. O Fernando está falando que tem necessidade da liberação pelo rosto da figura dele, mas eu acho que não. Acho que é do computador dele isso. É? Eu acho. Acho que sim. Porque todos nós estamos, só você que está como host e o restante não está aparecendo. Ninguém. Viu, Fernando? Uhum. Então, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Carolina, quer falar? Oi, Vitória. Eu gostaria, Juarez. Fala, Juarez. Querida, muito obrigado por tua gentileza em apresentar este assunto e dessa maneira como você traz assunto tão profundo e, ao mesmo tempo, de um jeito tão suave e gostoso. Muito obrigado por isso, viu? Mas isso você me faz refletir com sua fala sobre essa relação de futuridade, né, que Heidegger apresenta, em três momentos. O primeiro momento é que parece que a força que essas mulheres encontraram para tentar resolver essa situação foi a dor delas. Então, é uma dor no presente, mas que reúne experiências do passado delas. E, ao mesmo tempo, parece haver uma força extra, que é um propósito, para que gerações futuras não passem pelo que elas passaram. Esse conceito de futuridade fica presentificado nessa analogia com esses três momentos aos teus olhos? Não entendi a pergunta. Repete, por favor. Assim, querida. Parece que tem três momentos no filme que, conforme você conta, que a gente encontra a relação de futuridade, né? O conceito de futuridade de Heidegger, né? Isso. Tá? Primeiro Sim. momento é de onde elas retiram forças para buscar uma solução para um problema que existe na vida presente delas. Essa força é a dor delas mesmas. Uma dor que se reúne no presente, mas é fruto do passado. E há uma relação de futuro quando elas pensam nas gerações futuras. Não é? Sim. Mas me parece que o tempo presente tem uma força maior do que a força do futuro e a força do passado. Porque essas mulheres, na tentativa de fuga ou do que quer que elas venham a fazer, elas podem morrer antes de realizar aquilo que elas pretendem, que é a libertação da geração futura. E essa força está para além das consequências, não é isso mesmo? Exatamente. Então, nessa relação do conceito de futuridade, parece existir um momento em que a força maior ela predomina. Não é a mesma força nos três estados, não é? Sim. Então, olha, eu vejo assim, os três momentos, eles se condensam. Por quê? As coisas que vêm do passado, a gente faz uma releitura delas o tempo todo. Existe uma atualização da narrativa do passado. Então, esse passado, ele é sempre presente.
Por quê? Porque você faz uma atualização dessa sua narrativa passada o tempo inteiro. Então, é sempre presente. Mas, ao mesmo tempo, esse presente que você tem, que já veio, tem uma proveniência, veio de algum lugar, ao mesmo tempo, ele está dirigido para o futuro, porque você tem planos. Você tem... você toma uma decisão e essa decisão só é tomada em relação àquilo que você realmente acredita que seja melhor. Mesmo que elas inclusive falam, eu sei que nós podemos morrer, mas em nome das minhas filhas, do meu filho, da minha filha, eu preciso sair daqui. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que acontece, que é muito interessante, que uma delas, que é apaixonada pelo professor, ele quer vir com ela. Ela fala para ele, não, você tem que ficar para educar os meninos, para eles mudarem o seu comportamento. Então, a futuridade é essa, entendeu? Elas estavam vendo algo que podia acontecer e que era bom, que se acontecesse era bom, mas mesmo que elas morressem, porque elas não sabiam para onde elas iam. Elas falavam, olha, para onde nós vamos? Não sabemos. Como vai ser a nossa casa aqui? Nosso próximo lugar? Não sei, mas é melhor do que aqui. Então, eu acho que, na realidade, a pessoa tem uma história onde o passado e o presente e o futuro estão juntos. Na hora que você pensa naquilo, você veio de algum lugar, você vai para outro, mas você está ali. Então, é uma coisa só. Eu acho que tem uma junção aí, uma conjuntação que ele fala. Uma conjuntação, que é uma coisa ativa, não é uma coisa dinâmica. Não é uma coisa que para no tempo. Está sempre caminhando. Fala, Vinhas. Então, essa experiência acontece no campo das constelações. Uhum. Quando no campo da constelação você constata uma arquitetura interior da pessoa, a maneira como aquela pessoa, por conta da sua história, né, desorganizou a arquitetura arquetípica, e no campo das constelações, né, naquele campo especial onde passado, presente e futuro se fundem, e a pessoa se permite uma reorganização arquitetônica das suas figuras interiores, é muito incrível, porque a transformação acontece, não só ali, acontece no sistema. Eu já tive situações em que um filho de 5 anos que estava apresentando uma situação grave, né, de desejo de morte, etc., né, o representante sente um vento, que não existia fisicamente, em função do que a mãe pôde liberar. E ele, no dia seguinte, fala, mãe, tudo passou, eu estou ótimo. Né? Então, é interessante isso que você está trazendo de forma explicativa e teórica, né, na concepção de Heidegger, como isso assim, se verifica, né, em determinados momentos terapêuticos. Né? É muito legal. É muito legal. Uhum. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Alguém quer mais falar? Eu queria tentar fazer uma analogia para a minha realidade da psicanálise. Seria como se fosse uma catarse coletiva, assim. Todas elas tiveram um momento de libertação, assim, que todas elas chegaram a uma conclusão que não dava mais, e você poderia fazer essa associação? Então, o acontecimento apropriador, que eu falei que aconteceu mesmo naqueles momentos ali da decisão, o que significa apropriação? Significa que elas, que antes não eram nada,
porque elas eram objeto das outras pessoas, elas passam a ser alguém. No si, o si delas começam a ficar presente, que não tinha. Tinha o mundo, tinha o redor do mundo, tinha o mundo com os outros, mas o si mesmo não existia, porque elas eram obrigadas a fazer coisas que elas não gostavam. Elas não tinham um si mesmo presente. Talvez latente, mas não presente. E começa a aparecer isso. Então, eu não acho que é tanto uma catarse, mas eu acho que é uma compreensão do que estava acontecendo com elas. Eu acho que essa compreensão que ele fala, e a tonalidade afetiva que ele fala, o que é uma tonalidade afetiva? É você, quando você está, principalmente quando você está num grupo, você começa a meio que elas começam a ter ressonância entre elas. A partir da conversa que elas tiveram, uma conversa longa, de muitos dias, elas começam a ter uma ressonância entre elas. Elas começam a pensar nelas como pessoas. E também elas passam a compreender o que estava acontecendo, o que era aquilo, o que era aquele estupro sem identificação. Ou seja, elas eram um objeto puro e simples, elas percebem isso. Eu acho que, nesse momento, elas conseguem fazer uma mudança. Entendeu? A mudança vem por esse novo momento que parece que acontece, que é sempre um acontecer. Não é uma coisa que vem de cima, uma coisa que vem, sei lá de onde, é a própria existência, né? Delas que estava muito ruim. Mas a compreensão e essa ressonância, essa tonalidade afetiva, ou seja, o que me afeta, né? O que me afeta? É afetiva no sentido do que me afeta, não do que eu estou emocionada, não é emoção, é fora da emoção isso. Não sei se eu respondi. Entendi. Respondeu. Entendi. Obrigada por me convidar, eu adorei. Eu nem... Esse conceito de diving, eu de verdade não sabia. Depois eu vou querer mais explicações. Então, bom. Vai ficar à disposição a gravação depois. Aí quem quiser rever, eu vou passar o PowerPoint também. Vai ficar lá no YouTube. Então, né? Aí vocês podem ver a bibliografia também, se alguém se interessar de ler alguma coisa. Então é isso, não sei, gente. Tem mais alguma coisa? Vitória, deixa eu só te pedir um reforço na realidade. Eu tenho trabalhado muito a questão do tempo como uma unidade movente, né, digamos assim. Então, acaba ocorrendo, digamos, uma separação entre o passado, né, algo que já foi, que você pode revisitar, deve revisitar, o presente, né, que é a dádiva, né, é o presente, aquilo que está no teu momento, é onde você pode agir, você pode funcionar, você pode acontecer, fazer a criação das coisas, como no próprio filme, né? Que elas tiveram um insight e elas estão agindo no presente, no momento. E o futuro, que é um rol de possibilidades, digamos assim, né? Então, dentro dessa visão, quando você colocou essa forma de ver, mexeu um pouco com a minha cabeça. Você pode reforçar um pouquinho essa visão da questão da temporalidade, então, essa coisa toda? A temporalidade para ele, a Heidegger, não é uma linha reta, não é uma linha sucessória, uma coisa sucede à outra. Existem momentos que o passado entra no presente, que o presente vai para o passado, que vai para o futuro. É como se fosse uma coisa só. A vida, a existência, ela tem uma dinâmica. Essa dinâmica é uma dinâmica que, mesmo que você revisite, faça uma nova narrativa do seu passado, é sempre em relação ao seu futuro, ao que você quer
que aconteça, ou que você vê que pode acontecer. O construto do Então, o possível homem, em mesmo termos que ele de esteja futuro. agindo no presente, ele tá tendo em vista o que ele pode atingir, Uhum. o que está Tá para bom. frente. Ai, É como se fosse, ele fala que o Dasein está sempre à frente, ele está sempre à sua frente. Ele não está atrás de você. Uhum. Você sempre está para frente, entendeu? Ele, o Dasein, está para frente de você. Uhum. Ele chama de adveniente, né? Então, vem antes, vem lá como se fosse um advento mesmo. Você está esperando. Uhum. Sim, e fazendo o construto daquilo. Ok, obrigado. Eu queria perguntar uma coisa. Eu estava com dificuldade aqui de liberar meu microfone. A gente poderia considerar que nesse acontecimento apropriador, ele afetou o design do grupo, né? Como se fosse o design do grupo e o design individuais, né? Os individualmente, né? Uhum. Agora, a força é como se fosse assim, esses acontecimentos apropriadores, quando são coletivos, eles podem, então, gerar, tem uma força geradora que afeta individualmente esses casais, mesmo daquelas pessoas que não estão decidindo, que nem os homens ali não estavam decididos. Mas isso vai reverberar nisso a partir dessa força coletiva, né? Sim, acho que sim. E a outra coisa é que assim, no filme, quando elas começam a diferenciar entre fugir e partir, né? Uhum. Porque nessa coisa da decisão, né? Então, ao longo do diálogo e ao longo de ver direito esse acontecimento apropriador, ver que isso é um acontecimento apropriador, isso vai mudar. Isso já aconteceu N vezes, mas naquele momento é o momento que ele virou um acontecimento apropriador. Porque ele já acontecia, é um fato que já acontecia. Mas naquele momento, pela consciência, é isso, né? Que ele só se torna um acontecimento apropriador por conta dessa possibilidade, né? Da mudança, ou não? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Tanto que tinha, por exemplo, no caso, uma das mulheres que a decisão dela foi ficar. Sim. Ela não conseguiu dar o salto, vamos dizer assim. Ela ficou. Ela ficou em nome do passado dela. Sim. Né? Ela permitiu que a filha fosse, que já foi um passo bem grande, porque a filha estava meio que condicionada por essa mensagem dela, né? Uhum. Então, e a gente percebe que essa que ficou tem uma tristeza, né? A que fica com uma tristeza, porque ela sabe que aquilo não vai ser uma coisa boa para ela. Mas ela não consegue dar o salto, porque ela era mais velha, talvez, não sei qual era o problema, mas eu achei interessante eles colocarem essa pessoa que não aceita, que decide por não ir. Foi a única mulher que não foi, né? O resto foi todas. E ela fica, né? Né? Então, mas no caso, é o que você falou. Na hora que aconteceu, esse acontecimento veio à tona, vamos dizer assim, mudou, a comunidade mudou. Não foi só, é o que você falou, não foi só elas que foram. Acho que as que ficaram também vai ser diferente, né? E para os homens, verdade. Os homens também, né? E tendo o professor como professor, né, que vai tentar ensinar as crianças, homens, a respeitar as mulheres, a ter outro tipo de comportamento, né? Isso já é E ele fica como uma abdicação, lembra? É uma abdicação dele, porque por ele ele teria ido. Mas ele percebe que seria mais... Como é que a gente fala a palavra? Seria mais
benéfico. Ele ficar do que ele ir. Mas, Alia, Mesmo amando aquela moça, e meio que ele abdica do amor dela, né? Para poder ficar. E só que eu, só para encerrar, para entender, que eu estava sem o coisa aqui. Então, teria assim, o Dasein, que seria essa coisa do Dasein, essa parte individual, o Dasein no mundo e o Dasein no mundo com os outros. É uma coisa assim, quando... Não, é assim, o Dasein é composto de isso. mundo, você no mundo, ser no mundo, o ser no mundo, qualquer ente no mundo, e o ser com os outros, que isso é a estrutura fundamental do Dasein, é o ser com os outros e o ser si mesmo. Porque no filme fica bem claro, né, em termos de uma coletividade, né? Bem claro. Entendi. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada, Vitória. Foi muito lindo. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Gravação, tá? Obrigado. Tchau. Obrigada, Vitória.